Um susto no meio do caminho. O carro de uma família some embaixo da árvore. No meio da chuva, uma mulher desvia o trajeto de casa e é surpreendida por um muro. E no campeonato de barcos à vela, um pé de vento coloca os participantes para correr. Em São Paulo, o carro desce a rua quando um muro de mais de 6 metros de altura se rompe. Os entulhos caem em cima do veículo, enquanto um grande volume de terra desliza para o meio do asfalto. Uma viga atinge o teto do carro. A porta abre e a motorista sai, sem ferimentos. Mas ela volta imediatamente para buscar a mãe, que ficou presa no banco de trás por causa do teto amassado. Um homem aparece para ajudar e consegue retirar a passageira de 63 anos. Mãe e filha saíram ilesas. Quem dirigia o carro era Vanderleia. Ela estava a caminho de casa depois de pegar exames da filha num hospital. Encontrou o caminho interditado por causa da chuva e pegou um desvio. Eu não consegui ver o muro caindo. Na hora que eu vim de lá para cá, que eu ia pegar o meu pai aqui em cima, eu já senti aquele barulhão em cima do carro que eu não conseguia entender na hora. E aí o carro começou a descer. Na hora que ele parou, eu já rapidamente já desci. Aí foi que eu vi. Aí eu tentei salvar minha mãe. O carro não tinha seguro. Vanderleia não sabe quem vai arcar com o prejuízo, avaliado em R$10 mil. Só fiz o boletim, tô aguardando eles tirar os destroços, né? Porque eu já tive muito prejuízo, né? Ainda ter que pagar para tirar os destroços é difícil, né? A dona da casa, que não quis ser identificada, disse que comprou o imóvel de um construtor há 1 ano e não imaginava que a estrutura estivesse comprometida. Ela quer uma indenização de R$150 mil para refazer o muro. Vanderleia fez aniversário esta semana e agora pretende comemorar duplamente a alegria de estar viva. 2 aniversários, agora tem a data do renascimento. Em Presidente Figueiredo, a 127 quilômetros de Manaus, cidade conhecida como Terra das Cachoeiras, um resgate chamou a atenção dos banhistas. Um homem foi arrastado pela força da corredeira de Urubuí. Ele estava perto de se afogar. A dupla de salva-vidas age rápido. Um dos socorristas pula na água e agarra o banhista. Só que teve um momento que ele afundou. Então foi nesse momento que consegui pular e resgatar o mesmo. O que dirige o barco faz uma manobra precisa para que os dois se segurem na borda da embarcação antes de serem levados pela correnteza. Eu tive que fazer a manobra ao contrário para não atingir ele e pegar ele mais à frente. Com calma, os salva-vidas levam a vítima para a margem são e salvo. Em Sydney, na Austrália, um vento forte surpreendeu os participantes de um campeonato de barcos à vela. Os competidores descreveram a cena como um pequeno furacão. A vela principal do barco da equipe do Canadá, presa a um guindaste, dá voltas descontroladas. Ela bate nos galpões ao redor que desabam com a força do impacto. Foi um corre-corre para evitar acidentes graves. Vários barcos ficaram avariados e o segundo dia da competição foi suspenso. Em Varginha, sul de Minas, um caminhão betoneira perdeu o freio e desceu uma ladeira sozinho. O motorista ainda tentou subir na cabine e quase foi prensado contra uma caçamba. O caminhão arrastou um carro, invadiu um canteiro de construção e só parou depois de destruir uma casa. Mas ninguém se machucou. Na China, uma família reunida no jardim leva um susto com um carro desgovernado. Era a tia tentando manobrar o automóvel. Em vez de dar marcha a ré, ela engatou a primeira e acelerou. Depois disse que se confundiu e não conseguiu frear. Por sorte, ela estava num campo aberto e não atropelou ninguém. Saiu só com alguns arranhões.
Também na China, uma vendedora foi alvo de um ataque com coquetel Molotov. A mulher dormia em uma cama improvisada ao lado da barraquinha de comidas. Uma moto passou e lançou uma garrafa com líquido inflamável. As chamas encobrem a vendedora, mas ela se levanta ilesa. A polícia não descobriu o motivo do ataque. Em Minas Gerais, uma família de Taiwan ficou presa em cima de pedras da Cachoeira do Tabuleiro, a maior de Minas. Um casal e 3 filhos visitavam a região e acabaram ilhados pela força da água nessa época do ano. Começou uma chuva muito intensa na cabeceira do rio e o volume de água veio muito forte. E aí verificou que as pessoas estavam passando uma situação ali complexa, estavam ilhadas naquele local. O grupo estava longe da escada que dá acesso ao local. Os bombeiros tiveram que enfrentar as corredeiras para chegar perto dos turistas. As 3 crianças foram resgatadas com a ajuda de um helicóptero e uma cesta de salvamento. Ao serem içadas, ainda levaram um susto com os galhos de uma árvore. Os adultos tiveram a ajuda dos bombeiros para voltar pelas pedras até local seguro. Começou a escurecer demais e aí fica difícil para as nossas equipes aéreas e as demais pessoas foram transportadas por via terrestre. Uma árvore de grande porte caiu sobre 3 carros numa das ruas mais movimentadas da zona oeste de São Paulo. 2 estavam estacionados e o outro passava pelo local quando foi engolido pelos galhos. A queda foi aqui na rua Teodoro Sampaio, zona oeste de São Paulo. A árvore gigante ficava no jardim da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Essa árvore derrubou um poste e atingiu o carro de uma família. Pai, mãe e 3 filhos ficaram presos no veículo por 2 horas. A companhia de energia teve que desligar a eletricidade do poste para que os bombeiros pudessem cortar os galhos da velha árvore. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde, quando o tráfego é intenso na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram retiradas com ferimentos leves e levadas para o pronto-socorro, que é bem ao lado do local. Mora aqui, né? Esse prédio aqui. E há quantos anos, então, o senhor olhava essa árvore? 22 anos. Há 22 anos o senhor estava vendo essa árvore aí? Há 22 e agora anos. acabou? Agora acabou. Chegou a ver ela cair? Ela chega aí, cai primeiro num carro aqui, depois caem 2 carros parados lá. O senhor estava na janela? Estava na janela. Deu um pipoco lá em cima, lá eu vi a fumaça, pensando que era do fio. Aí quando eu desci aqui para ver, tinha um carro já com 2 casal e 3 crianças. Não aconteceu nada. A Universidade de São Paulo informou que vai arcar com todos os danos causados às vítimas. A Faculdade de Saúde Pública diz que faz o acompanhamento das árvores do jardim regularmente, que não havia sinais de fragilidade da árvore. Os motivos da queda ainda estão sendo melhor investigados. Quando cai uma árvore dessa, a gente perde uma história, a gente perde uma paisagem.